Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 30 de agosto, quarta-feira, da 21ª semana do Tempo Comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus ele tem palavras firmes para denunciar a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. Então Jesus já começa aqui o Evangelho, aqui no versículo 27, né? Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Então já começa, ai de vós. Ou seja, cuidado, né? Se continuarem com essas atitudes, né, vocês vão ter problema, né? Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. E Jesus tem uma comparação aqui muito forte. Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. O que é um sepulcro caiado? Na época de Jesus, os sepulcros, né, das pessoas importantes, eles eram pintados, né, com a cal. E isso, né, para deixar bonito por fora, né? Nossa, se trata do sepulcro de uma pessoa importante. Mas por dentro era como todos os outros, né? Cheio de coisa morta, de ossos, de pessoas, né, em estado de putrefação, né, tudo cheio de podridão, como nos diz Jesus. E ele compara então os mestres da lei e os fariseus hipócritas dessa forma. Por fora queriam se mostrar como aquilo que não eram, né? Pessoas de bem, pessoas que buscavam ser melhores, pessoas que eram mais santas. Eles queriam passar essa imagem, mas na verdade não eram. Na verdade, por dentro estavam cheios de falsidade, cheios de tudo aquilo que é de pior em uma pessoa, né? Que é a hipocrisia. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com pessoas assim? E quantas vezes nós também nos portamos dessa forma, infelizmente, né? E Jesus condena a hipocrisia. Jesus condena, né, esse apontar o dedo para o outro e esquecer de si próprio. Colocar-se como juiz. Não, está errado, né? Isso é errado. Por quê? Muitas vezes nós apontamos o dedo para o outro
de um erro que nós mesmos cometemos, que era o que os mestres da lei e os fariseus faziam. Em outras passagens, do Evangelho, Jesus diz que os mestres da lei e os fariseus colocavam pesos nas costas das pessoas que eles mesmos não podiam carregar. Ou seja, eles criticavam o outro e esqueciam de si. Quantas vezes a gente aponta o dedo, quantas vezes nós julgamos o outro e esquecemos que nós também somos pecadores. Por fora, temos um rompante de santidade, mas às vezes por dentro a gente é cheio de tanto mal, de tanto pecado, de tanta coisa ruim. Então, meus irmãos, que nós possamos ser misericordiosos, que nós possamos seguir Jesus Cristo e ser misericordioso como o Pai é misericordioso. A palavra nos diz isso. Sede santos como vosso Pai é santo. Existe uma frase, eu não me lembro agora, o santo que dizia, essa frase, mas é uma frase de uma profundidade muito grande. Ele dizia: Senhor, dai-me a graça da santidade, mas no entanto que eu não a percebo. A santidade não é para ser mostrada, meus irmãos, é para ser vivida. Para que nós não corramos o risco, de ser como esses homens, esses mestres da lei, esses fariseus, que queriam se pintar, como os mais santos, mas na verdade estava cheio de toda a podridão. Nós possamos buscar a santidade, Senhor, dai-me a graça da santidade, mas no entanto que eu não a percebo. Para que a soberba, não tome conta do nosso coração. Como diz nos dias de hoje, para que a gente não se ache, diante de Deus. A gente não se ache, Nossa, eu estou me achando o maioral, o bonzão. Que isso não aconteça, porque Jesus nos pede a humildade, a simplicidade, o amor. Então, meus irmãos, que diante desse esclarecimento de Jesus, dessa denúncia que Jesus Cristo faz sobre a hipocrisia, nós possamos, se a gente comete esse tipo de erro, nos voltar a Jesus Cristo e pedir que Ele nos tire dessa hipocrisia. E que se a gente não tem esse costume, que Deus nos dê a graça e a firmeza de não cair nesse mal, nesse erro, para que nós possamos permanecermos firmes, fortes, em Jesus Cristo, buscando a humildade, buscando a sinceridade do nosso coração. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um grande abraço. Uma ótima quarta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.